Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César, e hoje nós vamos voltar para a literatura japonesa. Estou trazendo aqui o segundo livro de literatura japonesa deste canal, que é Escândalo, de Shusaku Endo, publicado em 1986, ou seja, um ano antes do nascimento desta pessoa aqui que vos fala, e publicado 10 anos antes do falecimento do autor. O autor veio a falecer em 1996. Esse autor é muito conhecido aqui no Brasil por ter publicado o livro que se chama Silêncio, que foi adaptado para o cinema pelo Martin Scorsese, até que é um filme recente. É o romance mais conhecido dele aqui no Brasil e provavelmente no Ocidente. Eu não li esse livro ainda, pretendo ler ele em algum momento, mas resolvi começar por esse daqui por algum motivo que eu não saberia explicar, eu não sei. Eu achei o título muito interessante e fiquei intrigado pela premissa dele, pela sinopse, resolvi lê-lo e gostei bastante. Espero ler outros livros desse autor. Então vamos lá falar sobre ele. Bom, essa edição que eu tenho em mãos é da editora Tusquets, ou Tusquets, como vocês preferirem. Eu não conhecia, nunca tinha pegado um livro dessa editora. Gostei muito dessa capa, a edição tá muito bem feita. Eu não tenho certeza se ele foi traduzido diretamente do japonês, porque nós temos uma introdução nele que me fez pensar que talvez esse livro não tenha sido traduzido diretamente do japonês. Se não foi traduzido diretamente do japonês, eu fico muito triste, né? Porque eu acho que traduzir um texto você já perde muita coisa do original, e traduzir de uma tradução, ou seja, você já tem aí uma leitura de outra leitura. Segundo o próprio texto de introdução que eu tenho aqui nesse livro, essa obra se insere num subgênero da literatura japonesa que se chama Watakushi Shosetsu, que seria Watakushi, eu, Shosetsu, romance. Então é romance do eu. Em língua japonesa, você tem muitas palavras para identificar eu. Você tem um eu que é mais feminino, você tem um eu que é mais masculino, e você tem essa palavra aqui, watakushi, que significa eu, mas é um eu mais solene. É um eu que é utilizado quando você vai fazer algum tipo de aviso solene, quando você vai anunciar para as pessoas que você vai se casar, que você vai fazer alguma coisa importante, que você vai se mudar para outro país, alguma coisa assim realmente mude a sua vida, que seja um anúncio extremamente importante da sua vida, e para você indicar que você vai fazer esse anúncio solene, você utiliza essa palavra watakushi. Segundo a própria introdução desse livro, nós temos vários representantes desse tipo de romance. Um deles é de um livro que eu já li o comecinho dele e eu achei sensacional, que é o Osamu Dazai, de um texto que se chama Declínio de um Homem. Os romances do Watakushi Shosetsu são romances em que o autor cria uma espécie de persona ficcional que é baseada nele mesmo. Então é mais ou menos como ele inventasse um personagem, só que esse personagem é muito parecido com ele. E a partir desse personagem, dessa persona, ele vai fazer um escrutínio da própria vida, ele vai falar da sua própria vida sem papas na língua, ele vai revelar todos os seus segredos, todas as suas sordidezes. Então é um romance em que o personagem se abre completamente para o leitor, é um romance confessional bastante aberto, e que o autor ele pode ou não estar fazendo confissões da sua própria biografia, e isso deixa muito aberto a interpretação e faz com que esse tipo de romance seja muito intrigante para ser lido. Esse romance tem um pouco essa pegada, porque o protagonista dele, que se chama Suguro, ele é muito parecido com o autor. Ele tem muitas características que são que são retiradas da própria biografia do autor. Né? O Shusaku Endo é escritor, na época com 63 anos, se eu não me engano. O Suguro, que é o seu protagonista, é também escritor, 65 anos. Shusaku Endo era casado e tinha 2 filhos que moravam nos Estados Unidos. Suguro, também casado, tinha 2 filhos que moraram nos Estados Unidos. Shusaku Endo escreveu Silêncio, Suguro escreveu A Voz do Silêncio. Shusaku Endo escreveu Samurai, Suguro escreveu O Emissário. Shusaku Endo morou na França durante os seus tempos de universidade. Suguro também morou na França nos seus tempos de universidade. Os dois são católicos, então assim, é tudo muito parecido. A biografia dos dois é muito semelhante.
Os dois são de Tóquio, os dois moram em Tóquio e toda a história se passa em Tóquio. É uma espécie de autobiografia ficcional ou é uma ficção autobiográfica? Aí é uma definição que a gente pode trabalhar melhor. É dentro dessa premissa que a gente vai trabalhar. Além da questão do Atakushi Shosetsu, a gente tem nesse romance também que o autor está tomando para si o arquétipo do duplo. O Duplo é um romance escrito por Dostoiévski lá no começo da sua carreira, que ele mostra um personagem que encontra um sósia, uma pessoa que é idêntica a si mesmo, e que ele primeiro faz uma amizade, mas depois ele se vê numa espécie de rivalidade consigo mesmo. E todo o drama é construído a partir desse confronto entre o eu original e aquela cópia, aquele sósia, até o momento em que aquilo vai resultar numa catástrofe. Aqui nós também temos uma coisa muito parecida, que a gente vai ver. Isso porque o arquétipo do duplo, o arquétipo do sósia, aparece muitas e muitas vezes na cultura ocidental. A gente vê isso muito em filmes, especialmente filmes de horror. Tem um filme que se chama O Duplo, que trata exatamente disso. Tem um outro filme que eu já vi também que se chama, se eu não me engano, The Duel, o duplo ou o duelo, é um filme que tem assim esse duplo significado. Nós temos muitos produtos de cultura que se usam desse arquétipo. Além desse arquétipo ter sido incorporado na cultura, muitos autores, principalmente da psicologia moderna do século XIX, depois de ter lido esse livro, depois de ter conhecido esse livro, passaram a formular algumas teorias psicológicas a respeito desse fenômeno, e ele ajudou, por exemplo, Freud a construir um conceito que se chama de uncanny. Eu não sou psicólogo, eu não sou estudioso de Freud, então se eu estiver fazendo algum comentário errado, vocês fiquem à vontade aí para vocês colocarem no comentário alguma correção de algum conceito que eu tenha falado errado. Mas o uncanny nada mais é do que um terror que a gente suprime, é um horror, é um medo que a gente suprime de algo que seja extremamente familiar. Como socialmente nós não podemos sentir medo das coisas que sejam extremamente familiares, todos os medos que estão relacionados a isso que é muito familiar, eles são reprimidos. E quando eles aparecem à luz do dia, eles se mostram de uma maneira muito perturbada, de uma maneira mais perturbadora, mais inquietante. E o que existe de mais familiar do que você mesmo, assim, o seu próprio eu, a sua própria identidade, a sua própria essência? Todo o nosso lado mais obscuro, que a gente acaba reprimindo, muitas vezes ele acaba aparecendo na vida adulta de uma maneira um tanto quanto distorcida. Exatamente porque a gente não consegue lidar com esse lado que seja extremamente obscuro e antissocial da nossa própria personalidade. E o duplo tem esse lado do uncanny porque é como se você visse o seu próprio interior agindo livremente na sociedade, independentemente da sua própria vontade. O Jung também, eu acho que trabalha com essa ideia do duplo quando ele fala do chamado do arquétipo da sombra. A sombra seria uma parte do nosso subconsciente que a gente reprime, que representa o lado sombrio da nossa própria personalidade, e a resposta que ele propõe é que a gente aprenda a dialogar com essa sombra para que a gente possa incorporá-la ao nosso ego, e aí a gente teria uma vida adulta um pouco mais saudável. O personagem principal é o Suguro, ele é um idoso, como eu já falei para vocês, e ele é um escritor que foi muito conhecido no Japão por ser um escritor católico. Ele escreveu muitos romances católicos, e ele está ali, né, já na sua idade adulta, esperando para receber um prêmio literário, um prêmio de reconhecimento do trabalho que ele havia feito. E até que ele está ali na festa, conversando com algumas pessoas, e uma mulher puxa uma conversa com ele. Uma mulher está ali, tá meio bêbada, né? Vem falar: olha, eu vim aqui, você me convidou, muito obrigado por ter me convidado aqui, adorei conhecer você lá na rua tal. E essa rua tal, ela ficava num bairro que tem uma péssima reputação em Tóquio, que é o Kabukicho. Eu não sei se esse bairro ainda hoje tem essa mesma reputação, mas naquela época era um bairro de muita má reputação. Era um bairro assim onde tinha todo tipo de, enfim, de casas de tolerância, né? Casas rosas, enfim, qual é o nome que vocês preferem aí falar, mas tem aí todos os tipos de entretenimento adulto, vamos dizer assim, muitos deles talvez de uma qualidade um pouco inferior. Eu não sei nem como colocar isso para vocês aqui nesse canal, mas vocês entenderam mais ou menos a ideia. É um bairro de baixíssima reputação, era um bairro onde as
pessoas assim não gostariam de ser muito vistas, porque afinal de contas a sociedade japonesa ela preza muito pela honra coletiva, pela reputação coletiva. Então, ser visto num lugar assim seria muito ruim para a reputação dele, ainda mais pensando que ele era um escritor declaradamente religioso, declaradamente católico, e ele fica assombrado quando ele ouve isso. Ele fala: não, eu nunca estive num lugar assim, eu não iria num lugar assim, eu não tenho por que estar num lugar assim, eu sou um homem casado, eu tenho a minha família. E pouco a pouco ele vai tendo a notícia de que existe uma outra pessoa que se chama Suguro, que diz que é o Suguro, que parece muito com ele, mas que age de uma maneira muito diferente da dele. Enquanto ele é um escritor respeitável, um homem de família, aquele homem sim entrega a qualquer tipo de diversão que ele encontra. Ele sai com um monte de mulheres, ele entra nos lugares assim com as piores reputações, ele vai nos lugares assim que tem, sei lá, seria aqui no Brasil uma casa de swing, coisas assim. Então ele vai em todos esses lugares e aquilo começa a trazer um mal-estar muito grande para o Suguro, porque ele começa a pensar que aquilo vai destruir a sua reputação e vai causar um escândalo na sociedade se aquilo for colocado à vista da sociedade. E ao lado do Suguro, a gente tem um outro personagem que é o Kobari. Kobari é um jornalista freelancer, mais ou menos jovem, e que está totalmente obcecado com o Suguro e ele quer descobrir o que está acontecendo. Porque o Kobari não acredita que o Suguro é essa pessoa respeitável que ele diz ser. Então, esses rumores que começam a aparecer pouco a pouco na cidade, de que ele frequenta determinados lugares que ele não deveria estar frequentando, chama muita atenção no Kobari e ele passa a ficar obcecado a provar que aqueles rumores são verdade. Então a gente tem mais ou menos assim um romance de gato e rato, em que Suguro, ao mesmo tempo, está tentando descobrir quem é esse sósia dele, se existe de fato um sósia dele andando pela cidade, e nós temos o Kobari tentando provar que Suguro não é a pessoa que ele diz que é. A dinâmica entre o Suguro e o Kobari me lembrou de um outro livro que a gente leu para esse canal, que se chama Sangue Sábio, de Flannery O'Connor. Vocês assistiram esse vídeo? Eu vou deixar um cardzinho aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram ver depois. Em Sangue Sábio, o protagonista, que é o Hazel Moulds, está obcecado a desmascarar um profeta cego, um pregador cego da cidade, que é o Asa Hawks, porque Hazel Moulds está convencido que ele é um falso profeta, que ele é um mentiroso, que ele é uma fraude. E nós vemos toda a história se desenrolar pelo ponto de vista do próprio Hazel Moulds. Então, nós como leitores, nós não sabemos se esse personagem, o Asa Hawks, é uma pessoa com um caráter, se ela é uma fraude, o que ele é, e a gente vai descobrir isso junto com o próprio Hazel Moulds. Aqui nós vemos a história se dar de uma perspectiva diferente, se dá da perspectiva do Suguro, que é a pessoa que está para ser desmascarada. E nós, como leitores, sabemos que, de fato, aquela pessoa que está ali na vadiagem, vamos colocar assim, possivelmente não é ele. Né? É muito provável que aquela pessoa não seja de fato ele. Mas o drama aqui, a questão aqui, é que Suguro, simplesmente pelo fato de saber que existe um possível doppelganger, um sósia dele circulando pela cidade e aprontando todas, é o suficiente para que ele, como um escritor que se diz católico e que tem uma obra que inclusive ajudou algumas pessoas a se converter ao catolicismo, apenas o fato de ele observar isso, apenas o fato desse rumor que existe na sociedade, faz com que ele já se sinta uma pessoa hipócrita. E essa é o que torna a história muito interessante. Agora, pensando um pouco em perspectiva, eu digo que esses diálogos internos que ele faz já dão um grande spoiler do que vai acontecer no final do livro. E no meio desse caminho a gente conhece outros personagens também. Suguro tem os seus amigos escritores, ele tem uma mulher que ele conhece, né, que é a Madame Naruse, que é uma voluntária num hospital infantil, que é uma mulher que o fascina de uma certa forma, porque ela tem assim um ar, ela tem um mistério que a envolve, que chama muita atenção do Suguro,
E ele frequentemente compara, ele se sente atraído por essa mulher, mas ao mesmo tempo ele não consegue reconhecer que ele se sente atraído. Mas ele frequentemente compara essa mulher com a sua esposa e ele começa a não ter exatamente um relacionamento amoroso com ela, ele não chega a atrair a esposa dele com essa mulher, mas ele começa a ter uma relação ali afetiva com ela. Eles começam a trocar cartas, começam a trocar confidências, e aí, pouco a pouco, essas confidências vão assim num crescendo que eu vou falar pra vocês. No começo desse livro eu tava meio intrigado porque tem todo esse mistério desse personagem, desse sósia que está andando pela cidade, o que está acontecendo, mas chega um momento desse livro que ele começa a ficar muito pesado. Ele fica muito, muito pesado. São narradas algumas coisas que são até difícil de falar aqui. Eu acho que eu não quero ficar falando muito aqui, assim, porque aqui é um canal, assim, de família, né? O YouTube é uma plataforma mais de família. Eu acho que eu não caberia ficar falando muito dessas coisas aqui. Mas eu quero lembrar para vocês que esse romance ele foi escrito por um idoso que viveu a época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e um dos assuntos que é tratado dentro desse livro são alguns horrores que foram praticados pelos soldados japoneses durante a ocupação da Península Chinesa, a ocupação da China, a ocupação da Coreia. Esses horrores são tratados de uma maneira muito direta, até assim, de uma maneira meio desconcertante. Em algum momento ele começa também a ter várias discussões de caráter sexual. Os personagens até discutem por que algumas pessoas têm um interesse tão grande por fetiches sexuais e qual é a explicação psicológica para a existência de fetiches sexuais. E isso está sendo tratado aqui. Eu posso dizer que ele fica um pouco pesado ao longo dessa narrativa. Não é uma leitura assim muito casual, né? Se você não tem 18 anos, eu não aconselharia você a ler esse livro. Mas depois de uma certa altura desse livro, ele começa a ficar um tanto quanto triste. Depois que ele passa essa fase meio perturbadora, que é mais ou menos do meio para o fim, ele fica meio triste, porque no final das contas esse é um romance sobre a velhice. O título original que o autor queria dar para ele é A Canção de um Velho, mas esse título foi rejeitado na editora. Então ele faz com que esse título que ele queria dar, que é A Canção de um Velho, passe a ser o título ficcional do livro que o Suguru está escrevendo sobre aqueles mesmos eventos que ele está passando. Então, a ideia dele aqui é mostrar como, quando você chega a uma certa idade, a idade a terceira, que a gente chama hoje de terceira idade, nem todas as suas questões estão resolvidas. Existem coisas a respeito de si mesmo que ao longo de toda a sua vida você reprimiu e que nunca é tarde para elas aflorarem, nunca é tarde para elas aparecerem e nunca vai ser tarde para você ter que lidar com essas questões. E isso fica muito claro no final da narrativa. E aí ele começa a ficar progressivamente um pouco mais triste quando ele começa a perceber que ele está ficando muito velho e que ele está tendo que lidar com algo que é muito pesado para ele. É algo que ele nunca sonhou que ele teria que lidar. São questões que ele tinha e que ele não sabia que ele tinha. Inclusive, um dos questionamentos do personagem é sobre o fato de que ele achava que os livros que ele tinha escrito eram livros que mergulhavam profundamente na escuridão humana, tanto samurai, quer dizer, samurai não, né? Dentro aqui do romance ficcional, dentro aqui da ficção, o nome dele é O Emissário, A Voz do Silêncio. São romances em que ele fala muito do pior da espécie humana. Porém, quando ele se apercebe que ele mesmo tem questões não resolvidas, ele sente que, na verdade, tudo aquilo que ele havia feito antes era um pouco cândido demais, até era inocente demais, era ingênuo demais, até em face daquilo que ele descobre dentro de si, que ele descobre essa escuridão tão grande dentro de si. E isso é o que torna a coisa muito triste. Bom, para concluir, eu diria que esse romance é muito provocativo, é extremamente provocativo. Ele me lembrou um pouco a escrita, o Haruki Murakami, que é um escritor contemporâneo japonês.
Eu senti que a escrita deles é um tanto quanto parecida. Eu não saberia dizer exatamente por que eu achei meio parecido, mas eu acho que eles têm algo em comum. Talvez é uma forma de você colocar o maravilhoso, o incrível no mundo cotidiano, de você, né, introduzir essas coisas, essas pequenas coisas, de tratar desses assuntos um pouco mais pesados, misturar isso com uns momentos mais de leveza, uma coisa que às vezes parece ser meio até zen. Então, eu senti que existia algo meio de identidade ali entre eles, que existia algo afim entre eles. Eu gostei dessa leitura. Como eu falei, eu achei um pouco pesado em alguns momentos. Aquela leitura assim que você precisa... Depois que você termina, você precisa assim dar uma refrescada, ir lá... olhar os passarinhos, né? Dar uma volta na praça, né? Porque senão a gente vai ficar um pouco deprimido. Mas eu acho que no geral é um romance de fôlego, muito bem escrito, extremamente provocador e que é um romance do qual eu vou me lembrar e pretendo ler outros livros dele também, como sempre, né? A gente acaba lendo um livro e a gente quer ler mais livros desse mesmo autor. Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente que você dê o seu like, que você se inscreva nesse canal. E se você tiver mais sugestões de livros, se vocês têm algum livro que vocês gostariam que eu falasse aqui nesse canal, eu peço para vocês que deixem aí no comentário, falem aí o que vocês querem ver mais nesse canal, ok? Então, até a próxima. Boas leituras. Tchau, tchau.